Pessoal, bom dia a todos. Hoje, 20 de outubro, 8 horas e 45 minutos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, já nos encaminhando para o encerramento, né, desse segundo bloco. Vocês devem estar acompanhando as atividades do Moodle lá, né, assim que forem lançadas também, vocês podem ir fazendo. A gente tem o prazo da semana que vem ainda também para concluir, né? Essa semana eu vou deixar disponibilizar também mais uma atividade para vocês. E vamos já ir finalizando, né? Já pensando assim no encerramento aí das atividades. Na semana que vem a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? Eu quero hoje trabalhar com essa aula e na semana que vem eu quero finalizar em termos de conteúdos e também vou disponibilizar para vocês uma aula em que eu faço uma grande revisão aí, né, dos principais temas, principais assuntos e temas tratados no Enem, né, questões de filosofia que são tratadas no Enem, pelo menos eram tratadas no Enem até aí os últimos Enems que foram trabalhados, né. Vocês sabem que o Enem ele tem 45 questões de ciências humanas, né, e geralmente em média são 7 ou 8 questões de filosofia que aparecem no Enem. Então é importante, né, que vocês tenham essa visão do todo, né, de assuntos e questões e o próprio estilo das questões que são trabalhadas no Enem, questões de filosofia, tá? Então eu vou fazer essa aula, gravar ela, né, e depois vou disponibilizar para vocês também, tá? Na semana que vem eu quero fazer o encerramento, né, das atividades dos conteúdos que são propostos, né, para o quarto ano, e aí vou disponibilizar para vocês essa aula. Eu imaginava que talvez eu pudesse fazer isso ainda também, encerrar os conteúdos ainda hoje, né, e fazer na última aula da última semana essa revisão, né, mas eu acho que essa revisão eu vou deixar ela para fazer uma gravação. Ou talvez daqui a pouco a gente inverte, né, eu faço a última aula assim só gravada e faço esse encontro da semana que vem apresentando esses principais assuntos de filosofia, até para vocês, né, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, interesse, né, em saber algo mais. E também vou deixar algumas questões, só para vocês realmente verem como que é, né, questões do Enem, questões de filosofia, né, qual que é o estilo da questão, né, vou deixar lá no Moodle para vocês responderem no questionário, né, com questões assim que ele vai contar como ponto, mas o objetivo é vocês fazerem, não é necessariamente vocês acertarem, até porque vão ser questões que são disponíveis, né, na rede, são todas questões com os gabaritos, né, mas é só para vocês verem também como que é a forma, a metodologia da questão, né, como que ela é tratada, como que é o enunciado, as alternativas, né, porque isso é bem importante também, a gente saber como que é a estrutura das questões do Enem, né? Mais do que saber o conteúdo, muitas vezes é importante também você saber como que o Enem se estrutura, né, como que ele está organizado, né? Bom, mas enfim, vamos começar já com propriamente os conteúdos da aula de hoje. Nós estávamos vendo, a gente está nesse último bloco, né, refletindo e conversando um pouco sobre aspectos relacionados à filosofia contemporânea. E eu sempre falei isso para vocês, nós não podemos dizer que filosofia contemporânea é um consenso. Tudo que se fala em filosofia contemporânea é consenso. Na verdade, nada em filosofia, assim, pelo menos nas grandes linhas, nós temos algum consenso, né? Mas muitas questões elas sempre estão em aberto. Mas essa questão sobre se estamos de fato vivendo um período de filosofia contemporânea, ela sempre é uma pergunta, sempre não, ela está aberta, ela ainda está em pesquisa. Os filósofos do século XX e da atualidade, eles ainda se debruçam sobre esse tema, sobre um conceito central, principalmente, né, que é o conceito de racionalidade, que a modernidade, vamos dizer assim, alavancou mais ainda esse conceito de racionalidade, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela, pessoal, e aí a gente começa propriamente, tá? Quando vocês estiverem vendo aí, conseguem ver, pessoal? Ok? Já estão vendo? Ótimo, beleza. É melhor vocês enxergarem assim ou assim? Vocês conseguem enxergar assim? Que daí também eu consigo acompanhar o chat. Não mudou para vocês? Ah, tá. Tá. Então tá beleza. Melhor ainda, tá? Para mim fica melhor assim como eu estou projetando. Então, pessoal, a gente vai ver na aula de hoje
alguns pontos centrais, alguns termos, algumas questões filosóficas da chamada teoria crítica, tá? E a teoria crítica é a gente pode dizer assim, uma concepção filosófica que foi muito forte no século XX, e eu quero apresentar para vocês alguns aspectos históricos no primeiro momento e teóricos no segundo momento, certo? A teoria crítica, acho que agora aqui sim, aqui. A teoria crítica, enfim, eu quero falar um pouquinho sobre as origens dela no primeiro momento, certo? Eu tomei como referência 2 livros. O primeiro deles é esse livro aqui, é um livro bem pequenininho, chamado A Teoria Crítica, e ele foi escrito pelo principal representante hoje que nós temos no Brasil, seguidor dessa linha, né, chamada Teoria Crítica, que é o professor Marcos Nobre. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de assistir mais de uma conferência dele pessoalmente, em Santa Maria, aqui em Passo Fundo mesmo, e acompanho muito, né, as reflexões que ele faz, as análises que ele faz da política, principalmente da política nacional. Ele é professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, e ele é um dos membros, é o presidente do SEBRAP. Eu não lembro agora bem certo qual que é o que significa SEBRAP, mas é o Centro Brasileiro de Pesquisas Econômicas, se eu não me engano. Aqui acho que deve ter na apresentação dele. Não tem. Mas, enfim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão descobrir o que é o SEBRAP. O Marcos Nobre é considerado hoje, né, um dos principais comentaristas políticos da atualidade, né? Ele escreve em jornais do centro do país, né, principalmente na Folha de São Paulo, mas ele também dá muitas entrevistas, né, para canais de TV, para jornais, revistas, né, e é um grande crítico, né, da atualidade do Brasil. E vocês vão entender o que significa ser crítico, né, a partir um pouco das origens aí da própria teoria crítica. Bom, no primeiro momento, pessoal, para a gente entender, então, o que é a teoria crítica. A teoria crítica é uma concepção filosófica, é uma corrente filosófica que surge início dos anos 20, na Alemanha, com o Instituto da Pesquisa Social. Esse instituto ele foi fundado por um grupo de pensadores, liderados principalmente pelo Max Horkheimer, né, que é um filósofo alemão, viveu de 1895 a 1973, e o Horkheimer ele é um idealizador desse instituto, porque o que acontecia? Vocês imaginem, vamos recuar no tempo, pessoal. Se hoje dizem que na universidade todo mundo é marxista, você deve ter ouvido isso, né? Os professores são todos marxistas, né? Todo mundo é o marxismo cultural, essa coisa meio bizarra, né, que as pessoas falam, né, que ninguém sabe muito bem o que é. Nos anos 20, nos anos 30 na Europa, o marxismo ele estava, principalmente na Alemanha, ele não fazia parte, né, das discussões filosóficas. Vocês lembram que é dessa época também as reflexões do Russell e do Heidegger, né? Ali os anos 20, os anos 30 estavam sendo muito profícuos para essas reflexões filosóficas, principalmente do campo da fenomenologia, da hermenêutica heideggeriana, Gadamer também, que é um outro filósofo dessa época, que a gente não viu ainda também, né? Enfim, vamos ter tempo de ver um pouco sobre o Gadamer, mas são filósofos que, ali nos anos 20, nos anos 30, na Alemanha, estão discutindo questões da ontologia filosófica, questões ligadas à reflexão sobre o ser. Questões essas que a gente fez mais no início, né, do bloco. E essa discussão sobre o capitalismo, propriamente, ela não fazia parte, né, das discussões acadêmicas alemãs, né? Apesar de a sociedade alemã, de certa forma, viver, né, esse modelo capitalista. Pairava sobre a universidade alemã esse medo, propriamente, do comunismo. Vocês lembram que em 1917 houve a Revolução Russa, então já tinha uma experiência real, concreta, né, do que foi esse, vamos dizer assim, esse regime chamado socialista. Então, na Alemanha não se tinha uma reflexão séria sobre o marxismo, uma investigação em âmbito universitário, científica do pensamento do Marx. E aí, o Horkheimer, como conhecedor da obra do Marx, ele, junto com outros economistas da Alemanha, esse instituto ele foi financiado por um economista, pelo pai de um economista, que era o Pollock, se não me engano, deixa eu lembrar como é que era o nome dele aqui, Friedrich Pollock e o Henry Grossman e o Arkady Gurlan, que são cientistas políticos e do direito, né? E o Franz Neumann,
são os mentores desse instituto. E esse instituto, então, ele surge e ele é financiado, então tem uma construção, esse instituto existe até hoje, né? Está lá na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e ele foi, então, é uma construção, é uma universidade, como se fosse uma universidade, pessoal, assim, um campus, tá? E ele foi, então, surgiu com essa finalidade de fazer investigações científicas do pensamento marxista e da crítica da economia política, que eram temas que na sociedade alemã não eram debatidas, não eram refletidas, tá? Bom, dentro do Instituto da Pesquisa Social, surge também como forma de publicação dos seus resultados a Revista da Pesquisa Social. Essa revista, então, ela teve publicações de 1932 e 1942. Vocês podem imaginar como que foi essa revista, né? As publicações dela, como que elas foram, de certa forma, como é que tem um termo técnico para isso? Elas não faziam parte da reflexão filosófica da época, principalmente porque em 1933 esse instituto ele teve que ser fechado. Ele foi depredado em abril de 1933, o prédio do Instituto da Pesquisa Social, lá em Frankfurt, ele foi depredado pelos seguidores do regime nazista, que tinha ascendido ao poder em janeiro de 1933. O Horkheimer, que era professor universitário e fazia parte desse instituto também, foi deposto da universidade, teve que sair, né, se exilou. Foi para a França em 1933, e da França, em 1935, eles retomaram o Instituto da Pesquisa Social, agora com uma sede em Paris, na França. E mais, quando o nazismo se agravou na Europa como um todo, né, vocês sabem que o Hitler dominou a França, passeou pela capital, Paris, como chanceler agora da França, que foi submetida ao regime nazista, né? Não podemos esquecer isso. O Instituto da Pesquisa Social recebeu uma proposta de ir para os Estados Unidos. Não lembro agora bem certo qual foi o ano, acho que foi 39, e o Horkheimer foi professor, virou professor nos Estados Unidos, em 1942, se não me engano, ele foi convidado a ir para a Universidade de Colômbia, no estado de Nova York. Deixa eu ver o que está aqui, tem aqui a informação, isso não é a coisa mais importante agora, mas alguns dados históricos, né, para vocês entenderem. Só para sabermos que o Instituto, então, foi... Onde é que tinha notado isso? Não vou lembrar, não vou achar. Só para vocês saberem, então, né, que esse instituto ele foi perseguido pelos nazistas, né, teve que sair da Alemanha e foi, então, primeiro para Paris, daí quando Paris foi dominada pelos nazistas, teve que ir para os Estados Unidos. E o Horkheimer tinha um grande parceiro dele, que depois veio a ser o seu principal parceiro, o Theodor Adorno, é um filósofo que eu estudei no meu mestrado também, e eles foram para os Estados Unidos e começaram a fazer muita pesquisa no campo social, né? Então, tem muitas obras desses autores que foram publicadas primeiro nos Estados Unidos, e foram depois, somente lá nos anos 50, final dos anos 40, no início dos anos 50, que elas começaram a ser publicadas na Alemanha, que a guerra terminou em 45, a Alemanha ficou, né, um período assim sem falar sobre esse tema. Somente nos anos 50, pessoal, passados aí vários anos depois do final da guerra, final dos anos 50, início dos anos 60, que a Alemanha voltou a discutir sobre a barbárie. Tanto que o Adorno, por exemplo, que é esse autor que eu falava para vocês, que é parceiro do Horkheimer, o fundador do Instituto, o Adorno, ele escreve um livro, né, Barbárie e Civilização, falando, explicando, né, porque isso foi um trauma muito grande na sociedade alemã. Eles não falavam sobre o nazismo até os anos 60, eles não falavam abertamente sobre isso, né. O Adorno, somente nos anos 60, é que ele vai ir para a rádio, né, na época o meio de comunicação mais efetivo era a rádio. Somente nos anos 60 que ele começa a fazer conferências tratando sobre o nazismo. Vejam, 15 anos depois, quase 20 anos depois, né? As principais obras do Adorno, né, elas que falam sobre isso são dos anos 60, né? E os escritos dos anos 50, né, dos frankfurtianos, que daí eles voltam para a Alemanha, né? Em 1950, o Instituto da Pesquisa Social volta lá para a Alemanha, para Frankfurt, né? E eles, então, vão debater agora o que era o nazismo, né? E o que se tornou o bloco soviético na Europa, que também era um regime de massa. Não era igual ao nazismo, mas era um regime totalitário, no sentido de que submetia à vontade das pessoas. Então, toda essa discussão aí, né, ela acontece dentro dessa corrente filosófica chamada teoria crítica. Tá?
quais foram as grandes linhas teóricas, né, da teoria crítica? A primeira delas, né, é essa noção materialista interdisciplinar. Esses filósofos eles vão abandonar essa noção metafísica, por exemplo, da ontologia e da fenomenologia, da ontologia do Heidegger e da fenomenologia do Husserl, né? No sentido de que eles vão analisar a sociedade do ponto de vista material, da sua concretude, da sua realidade histórica, na sua trajetória histórica. E vão fazer isso se apoiando em trabalhos coletivos interdisciplinares, em que relacionam economia, política, filosofia, psicologia, artes. São temas que vão fazer parte da reflexão que acontecerá dentro do Instituto da Pesquisa Social. Então, não é uma reflexão mais filosófica pura, como fez o Heidegger e o Husserl, que a gente viu aqui nas nossas aulas, mas é uma reflexão filosófica mais política, econômica, do direito, e relacionando com isso também a própria psicologia. Tal como nós vimos na semana passada com o Marcuse, né? O Marcuse é o principal representante, né, desse campo. O Marcuse e o Erich Fromm. O Erich Fromm também é um seguidor da Escola de Frankfurt. Tem um texto lá que está no Moodle de vocês que fala um pouco sobre, né, a trajetória dos principais pensadores, né, da Escola de Frankfurt. Tá? É importante que vocês leiam aquele texto lá também, tá, pessoal? Ele complementa muito isso que eu estou falando aqui agora. Então, essa inovação é a primeira vez, pessoal, na história que a gente vai ter. Olha assim, por que é importante a gente conhecer bem a Escola de Frankfurt e a teoria crítica. É a primeira inovação acadêmica e intelectual da história do Ocidente multidisciplinar. É a primeira vez que a gente vai ter uma produção filosófica agora, também de natureza não só puramente filosófica, mas econômica, política, do direito, da psicologia, da economia, várias áreas, né? Vários autores, vários filósofos que estão discutindo a partir de viés de diferentes áreas. Sobre um mesmo tema, ou talvez um grande tema, né? Que é a análise teórica que eles fazem sobre o que é o capitalismo. Tá? Essa é a grande análise que os frankfurtianos vão fazer. Eles querem, no fundo, compreender o que é a sociedade capitalista. E a primeira grande conclusão que eles chegam é que o capitalismo é uma forma histórica que organiza toda a vida social em torno do mercado. Um mercado que opera na lógica da troca. Então, tudo na sociedade capitalista se transforma em mercadoria. Tudo, absolutamente tudo. As relações, os seres humanos, não só os objetos. A gente tem essa noção, claro, de que os objetos, sim, eles são mercadorias. Mas o que os frankfurtianos vão dizer, a Escola de Frankfurt vai dizer, a teoria crítica vai nos ajudar a compreender, é que os seres humanos, a força de trabalho, também é uma mercadoria. Essa não é uma tese nova, vem lá do Marx, né, do livro Capital, né? Mas que os frankfurtianos levam ela adiante. Como a matriz teórica, né, dos frankfurtianos é o marxismo, o materialismo histórico, eles vão então desenvolver, tentar compreender, e não só compreender essa estrutura, essa forma, esse todo social que gira em torno do mercado, mas também compreender como que se estrutura o próprio poder político e a riqueza na sociedade capitalista. Além de também identificar quais papéis que desempenham a família e a religião. Porque isso também passa a entrar nessa lógica do mercado. Né? A própria organização da família, o jogo da família, a estruturação da família, a função da família na sociedade, ela também está atrelada a essa lógica de mercado, assim como a religião. Né? A religião, ela também, de certa forma, vocês sabem, já devem ter ouvido falar isso, nós vivemos hoje muito forte a chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Olha, você precisa orar muito, rezar muito, porque Deus vai te abençoar e você vai conseguir conquistar a liberdade e a igualdade. É um fator que a religião, de certa forma, entrou como colaboradora dessa lógica capitalista. Tá? Dentre as principais conclusões que a análise, que a teoria crítica chega, eu elenquei 5 conclusões que os seus estudos demonstraram. Tá? Principalmente
nessa compreensão sobre o que é o capitalismo. Primeiras das conclusões, né, que todo e qualquer bem tem um valor e possui a forma de mercadoria. Tudo tem forma de mercadoria. Não só as coisas que a gente está mais acostumado, de certa forma, a ver, mas as pessoas, as relações, os interesses, tudo é mercadoria. Tudo se transforma em mercadoria. Tá? Hoje, mais do que nunca, a gente vê isso. Você precisa acessar a internet, você precisa ter um pacote de dados, ou ter uma rede, uma conexão para isso. Tá? Tudo na sociedade capitalista se torna mercadoria, possui a forma de mercadoria. Com seres humanos é a mesma coisa. Só que a mercadoria dos seres humanos é o quê? É a força de trabalho, que é a nossa capacidade física e mental de produzir mercadorias. Certo? Nós vendemos isso. É a primeira vez na história do Ocidente que, eu diria da humanidade, né, que o trabalho se transforma em uma mercadoria. O que é o trabalho? É a nossa capacidade física e mental de produzir coisas. Tá? É a primeira vez na história da humanidade que nós vamos ter por isso que esse termo é bem preciso, é uma forma histórica. É um momento da história. Não é que sempre foi assim e não é que necessariamente vai ser assim para o resto da vida. O Marx, por exemplo, imaginava que o capitalismo se transformaria, era um passo para a ascensão das sociedades socialistas até chegar a um comunismo universal. Ele errou nisso, né? Na verdade, nós estamos muito mais para um capitalismo como forma histórica universal. As sociedades todas estão caminhando para isso. Né? Mas não foi sempre assim. O professor Fernando, eu tenho certeza que falou isso para vocês, né? Nós, em outros momentos, a sociedade já viveu outras formas. E de organização social. Mas no Ocidente, na atualidade, a forma histórica que organiza a nossa vida é a forma capitalista. Tá? E nós somos, dentro dessa forma histórica, nós somos força de trabalho. Então, aqui, e o que é força de trabalho? Capacidade física e mental de produzir mercadorias. Então, eu estou produzindo uma mercadoria para vocês. Vocês, de certa forma, estão consumindo o resultado da minha força de trabalho, minha aula. Tá? Toda atividade profissional, dentro da lógica capitalista, ela é força de trabalho. Toda atividade humana é força de trabalho, que é transformada em mercadoria. Algumas têm mais valor que outras, né? Essa forma histórica, ela é a responsável pela maior evolução tecnológica e por um contínuo progresso técnico que nós estamos experimentando. Tenho certeza disso, que quando vocês começaram o curso, se evoluiu, assim, nesses 4 anos de curso de vocês, houve muita evolução tecnológica em pouco tempo, nesses 4 anos. E é assim continuamente. Esse progresso técnico que nós estamos passando, ele é contínuo. A sociedade capitalista impulsiona cada vez mais isso. Ela realmente, não tem como negar, a sociedade capitalista foi aquela que promoveu a maior evolução tecnológica e está em contínuo progresso técnico. Tem uma diferença, e esse é um diagnóstico que o Marx já intuía lá na obra O Capital, e que os frankfurtianos levam adiante, que é a seguinte: o acúmulo da força de trabalho nas mãos de quem tem o poder de deter os equipamentos que resultaram dessa evolução tecnológica faz surgir o capital e dividiu as sociedades em classes, capitalistas e o proletariado. Quer dizer, não são todos que podem comprar tudo aquilo que derivou dessa evolução tecnológica e desse progresso técnico. Então, houve um momento na história, e isso se dá lá, né, no contexto de constituição da sociedade capitalista, que alguns grupos, não todos, conseguiram deter os meios de produção. As terras, as fábricas, porque eles já tinham um certo poder. E com essa ascensão, essa evolução tecnológica, esse contínuo progresso técnico, essas pessoas elas passaram a deter certos meios. E essa detenção ela foi se reproduzindo, ela foi trocando de mãos, óbvio, né? Ela foi trocando, talvez, em algum momento foram uns, em outro momento foram outros. A mobilidade social nas sociedades capitalistas é uma coisa bem importante. A mobilidade social, eu tenho certeza que você sabe o que é mobilidade social. Por exemplo, você pode ser um proletariado hoje e amanhã você ser um capitalista. Inclusive, essa
a sociedade de mercado promete essa liberdade, essa igualdade para todos. Ela opera nisso por meio de uma ideologia, dizendo que todos nós podemos. E realmente podemos. Enquanto ideologia, todos podemos. Todos nós podemos nos tornar capitalistas, nos tornar donos dos meios de produção, donos das fábricas, donos da terra, donos do dinheiro, né? Historicamente, teve alguns grupos que detiveram isso, mantiveram isso. E óbvio que alguns grupos, alguns proletariados ascenderam socialmente. É o caso, esses dias eu estava ouvindo também um documentário falando sobre a indústria, sobre a história da indústria no Brasil. A indústria no Brasil, ela se desenvolve muito no século XIX, né? E as primeiras fábricas do Brasil são fábricas, a indústria têxtil, fábricas de algodão. E aí muitos dos primeiros industriais, óbvio, eram pessoas muito ricas já, né? Mas teve, por exemplo, o caso de um que foi neto de escravos. Ou seja, se não fosse uma sociedade capitalista, nós vivêssemos no regime de castas, nós não teríamos essa mobilidade, né? O camarada lá, filho, descendente, né, de um escravo, seria certamente, né, ou de uma classe mais baixa, ele não poderia migrar, não poderia ter mobilidade social, melhor dizendo. Na sociedade capitalista é possível isso. Só que ela é restrita, ela acaba sendo muito restrita. O ideal de liberdade e igualdade, ele é para todos, mas ele não se efetiva para todos. Ele se efetiva somente para aqueles que ao longo do tempo, conseguiram deter os meios de produção. Tá? Bom, mas isso é uma herança do pensamento marxista dentro da teoria crítica. Eu gostaria de falar um pouquinho desses princípios da teoria crítica no tempo presente. Porque esse livro do professor Marcos Nobre é bem interessante, pessoal, um livro bem pequenininho, tem 50 páginas, mas é um bom começo de leitura sobre a teoria crítica. E a principal noção que a gente precisa compreender da teoria crítica, pessoal, é a seguinte: que quando a gente ouvir falar em filósofos da teoria crítica e a gente ler o que eles dizem, é bom que a gente tenha presente esses princípios que estão lá desde o surgimento da teoria crítica. E aqui eu elenquei alguns. Eles se resumem basicamente a 2 blocos, mas eu aqui elenquei eles em 4 aspectos. O primeiro e o segundo, e o terceiro e o quarto são muito parecidos. O primeiro e o segundo quer dizer o seguinte: um filósofo da teoria crítica, ele realiza diagnóstico do tempo presente e prognósticos críticos. Eu não falei lá no início, né, mas o texto fundador é um artigo bem simples, bem curto, escrito pelo Horkheimer, publicado nessa revista da Pesquisa Social, que a tese dele é a seguinte: é um texto chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Porque, vejam bem, o que é a palavra teoria, pessoal? O que é uma teoria? Me respondam, por favor. O que é uma teoria, pessoal? Vamos lá, Eduarda, Leonardo, Guilherme, Tainã, estão aí? O que é uma teoria? Podem escrever no chat ali. O que é uma teoria? Quando vocês escutam a palavra teoria, o que vocês... Como assim, Leonardo? Algo que não está no mundo físico? Algo hipotético? Proposição não absoluta? Algo que só está no pensamento, uma ideia. Olha, é bem interessante isso. Mas, desculpa, pessoal, não é isso. Eu vou dar um exemplo. A gente sempre imagina o seguinte, pelo menos eu, assim, já ouvi de muitos alunos, quando eu faço essa pergunta, muitos respondem algo muito parecido com o que vocês estão dizendo aí. É algo apenas teórico, está só na teoria. Pessoal, uma teoria, escutem um professor de filosofia falando, e eu estou falando a partir daquilo que em filosofia a gente faz uso quando se remete ao conceito de teoria. Uma teoria é a descrição de uma realidade. Uma teoria não é algo hipotético, não é uma ideia, não é algo que está só no pensamento. A teoria é o que vem depois do que acontece no mundo prático, usando algumas categorias mais comuns. Estão entendendo, pessoal? Então, assim, está acontecendo um fenômeno na natureza, ou algo que vocês
enfim, está acontecendo algo. Por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia. Está acontecendo a pandemia. Ou está acontecendo a vacinação nas pessoas. Ou, enfim, sei lá, qualquer outra coisa que esteja acontecendo. As mudanças climáticas. A teoria é o que vem depois do fenômeno acontecido, depois da análise daquele fenômeno acontecido, depois da minuciosidade observada naquele fenômeno acontecido. Isso é uma teoria. A teoria não vem primeiro, a teoria vem depois. Fazem o contrário quando dizem assim, a gente vai estudar a teoria e depois a gente vai ver na prática. Não é assim, pessoal. A teoria é o resultado da observação do mundo empírico. É a descrição de uma realidade. Estão entendendo, pessoal? Alguém já tinha falado isso para vocês? Por exemplo, um sociólogo, um economista, sei lá, um médico, depois que ele faz a experiência, depois que ele analisa um determinado acontecimento, é que ele escreve uma teoria. Recentemente, final de semana passada, eu vi que saiu o Prêmio Nobel da Economia. 3 economistas dividiram o prêmio. Eles escreveram um artigo em que eles provaram que aumento de salário mínimo não melhora o trabalho. O que melhora as condições de trabalho é a formação da pessoa. E eles chegaram a essa conclusão depois de observar, depois de fazer experiências, depois de fazer análises na sociedade. Então, a teoria ela é a descrição de uma realidade. Estão entendendo isso, pessoal? Deu para compreender o que é uma teoria? Uma teoria aconteceu algo, está acontecendo algo. Durante aquele acontecimento, o cientista vai lá e observa aquele acontecimento. E ele observa e ele compara, ele faz uma revisão da literatura com o que está escrito até então sobre aquilo, e aí ele analisando o que ele viu e o que está escrito sobre algo parecido, ele formula uma nova teoria. Em síntese, é isso que fazem os pesquisadores. Eles olham para a realidade e, ao olhar para a realidade, eles vão descrever aquilo e vão publicar isso numa teoria. Pessoal, tá entendido isso? Já tinham ouvido alguém falando sobre teoria dessa forma? Eduardo, Leonardo, Guilherme, Tainã. Conseguiram compreender isso? O que é uma teoria, então? Tá claro isso? Ótimo, muito bem. Bom, agora vem a parte ruim, tá? Essa é a forma de compreendermos a teoria, a forma tradicional. Só que os frankfurtianos, esse pessoal da escola de Frankfurt, os seguidores da teoria crítica, eles vão dizer assim, olha, nós precisamos acrescentar um ingrediente, essa explicação que eu dei para vocês é a teoria tradicional. Os frankfurtianos vão dizer assim, olha, a gente precisa dar um passo além. Essa teoria tradicional, ela não é suficiente. A gente precisa de uma teoria crítica. O que é a teoria crítica? A teoria crítica é você realizar os diagnósticos do presente e prognósticos críticos. O que é um prognóstico? Olha, está acontecendo isso, mas seria melhor que acontecesse aquilo. Estão entendendo, pessoal? Essa é um dos princípios fundamentais da teoria crítica. Realizar diagnósticos do tempo presente e prognósticos críticos. E se desdobra no segundo aspecto. Analisar o funcionamento concreto das coisas à luz da orientação para a emancipação. Não é simplesmente olhar para a sociedade capitalista e fazer um diagnóstico de como é a sociedade capitalista, mas é olhar para a sociedade capitalista e pensar formas de se emancipar desse modelo, ou formas de melhorar esse modelo, para não usar uma linguagem talvez não tão absurda, né? Deu para entender isso, pessoal? Então, a teoria crítica é olhar para a sociedade capitalista à luz da orientação para a emancipação. Como que esses indivíduos que estão nesse mundo, dessa lógica do mercado, da sociedade capitalista, podem ir além dela. E mais, se desdobra um segundo aspecto, que está ali no ponto 13 e no ponto 4, que é o seguinte, é identificar o que faz com que a emancipação esteja bloqueada nas relações sociais vigentes. Quer dizer o quê? O Adorno e o Horkheimer, principalmente o Adorno e o Horkheimer, né, que são os dois principais representantes da teoria crítica, eles escrevem um livro em 1947, se não me engano, que é esse aqui, ó,
Dialética do Esclarecimento. Esse livro, pessoal, ele é fundamental para o século XX. Todo estudante de filosofia deveria conhecer esse livro e saber algumas teses centrais que estão nele. O Adorno e o Horkheimer, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né, eles vão dizer que nós vivemos lá nos anos 50, no contexto do capitalismo administrado, nós vivíamos um contexto de emancipação que estava bloqueada. As pessoas não poderiam usar a razão na sua forma crítica. Né? E esse princípio da teoria crítica, né, aqui eu fui redundante na frase, né? A ideia é tentar compreender as tendências estruturais do desenvolvimento histórico e dos seus arranjos. Ou seja, como que a gente pode compreender a sociedade capitalista? Essa é a grande questão central para a teoria crítica. Como nós podemos compreender a sociedade capitalista, o seu momento histórico e o que está fazendo com que as pessoas não exerçam a sua maioridade, não sejam pessoas emancipadas, tá? Esse é o segundo princípio, né? Então, realizar diagnósticos do tempo presente e compreender o que está fazendo com que as pessoas não usem a sua razão da melhor maneira possível, tá? Bom, então, como eu falava para vocês, né? A grande obra da teoria crítica é esse texto aqui do Adorno Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. Eu tenho essa edição aqui, ela é a edição, se não me engano, terceira ou quarta, não sei aqui qual é que é. Ela é de 1985. É a... Como é que está? Não, essa é a primeira edição. A primeira tradução. Tem várias obras, né, que estão sendo publicadas agora, recentemente no Brasil, né, de traduções das obras desses autores, porque eles analisam, assim, um contexto muito parecido com o que a sociedade está vivendo hoje. Ascensão de regimes autoritários, sociedades de massa, fenômenos de personalidades autoritárias. Enfim, eles estudam vários aspectos, né, na sua época, lá nos anos 50. Lembra que eu falei para vocês, né, que o Adorno e o Horkheimer, eles vão começar a escrever sobre, principalmente a Alemanha nazista e o que aconteceu com a sociedade alemã nessa época. Tá? E aí eu coloquei 4 aspectos, né, desse texto Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer, que são bem importantes. O primeiro deles, né, o esforço que o Adorno e o Horkheimer fazem é de tentar compreender por que a racionalidade das relações humanas não levou a uma sociedade mais livre e igualitária entre homens e mulheres, mas criou as condições que bloquearam estruturalmente qualquer possibilidade emancipatória. Essa é uma tese muito interessante desse livro. É assim, ó, é como que... Olhem que análise profunda que eles fazem, turma. Eu acho isso fantástico. E eu não sei se vocês concordam, mas assim, como que no ano de 2021 nós temos muitos meios, muitas condições, uma evolução tecnológica fantástica, um progresso técnico fantástico, e ao mesmo tempo nós temos pessoas que não exercem a sua maioridade, que não usam a sua razão da forma mais elaborada possível. Como que ainda hoje nós temos pessoas que não exercem totalmente a sua liberdade e nós não temos uma sociedade que vive com um mínimo de condições de igualdade entre as pessoas. E a tese que o Adorno e o Horkheimer desenvolvem é que, de certa forma, nós estamos vivendo condições que bloqueiam estruturalmente essas possibilidades de emancipação. Ou seja, nós temos progresso técnico, evolução tecnológica, nós vivemos uma sociedade que nos promete liberdade e igualdade, mas nós não conseguimos fazer com que um grande número de pessoas possa usufruir disso. E uma das razões é que nós, enquanto seres humanos, nos transformamos apenas em uma peça de uma engrenagem de um mecanismo do qual nós não compreendemos, que nós não dominamos, mas que a gente se adapta de forma impotente. Eu acho isso fantástico, né? Porque muitos... sim, Tainan, exatamente. Traduziu uma expressão contemporânea, muito contemporânea. Nós nos conformamos socialmente com o que está aí. Esse conformismo, na verdade, ele é a consequência. Ele é a consequência de um fenômeno anterior, que é as nossas possibilidades emancipatórias estão bloqueadas. Tá? E estão bloqueadas porque domina um certo tipo de racionalidade instrumental, que não é a racionalidade mais potente do ser humano.
Não é a racionalidade mais capaz de emancipar o ser humano. Nós vivemos uma racionalidade instrumental, e esses são termos bem do Adorno e do Horkheimer, né? A racionalidade instrumental dominou totalmente o ser humano na era do capitalismo administrado sobre o conjunto da sociedade capitalista. O que é o capitalismo administrado? É a ideia de que nós não temos como viver em uma sociedade que não seja capitalista. O capitalismo dominou completamente a sociedade e o mundo. Vide, por exemplo, nós não temos hoje, ninguém disputa mais, não tem um capitalismo contra o socialismo. Isso é uma bobagem, né? Só de uma pessoa lá do século XIX ainda acredita numa bobagem dessa, né? Não existe sociedade socialista no mundo, não existe comunismo no mundo, não existe uma forma de organização social tão potente como o capitalismo hoje, que faça frente ao capitalismo. Nós não vivemos isso. Hoje o capitalismo domina todas as sociedades. Alguma que outra sociedade, né, não adere a algum que outro aspecto capitalista. Mas dizer que nós temos uma força que está disputando com a sociedade capitalista hoje, não é verdade. Só né, uma pessoa grotesca acredita que nós podemos viver uma sociedade socialista ou comunista hoje. Não é possível, tá? Não existe nada comparado ao que é o capitalismo hoje no mundo. É uma força dominante. Só que essa força, ela nos promete, isso é uma coisa muito interessante, né? Ela nos promete liberdade e igualdade, mas o guarda-chuva em que isso acontece é um guarda-chuva muito pequeno, que não cobre todo mundo. Ele esconde somente alguns. Vide, por exemplo, tenho certeza que em sociologia vocês devem ter estudado isso, né? Nós nunca aprofundamos tanto as nossas desigualdades sociais. Nós tivemos, por exemplo, uma melhora nos índices de vida. As pessoas vivem muito mais tempo, têm mais condições de vida, mas nós nunca tivemos também, ao mesmo tempo, um abismo tão profundo de pessoas muito ricas convivendo com pessoas muito pobres. Nem na época, vou dar o exemplo do Brasil, né? Nem na época da escravidão nós tivemos pessoas tão ricas e tão pobres, né? Porque por mais que o senhor de engenho era alguém muito rico, por exemplo, no período colonial, né? Sei lá, os proprietários, né, das fazendas de café, enfim, e que tinham escravos. Por exemplo, os escravos não passavam tanta fome como muitas pessoas hoje no Brasil passam fome. É meio contraditório falar isso, né? E os ricos da época não eram assim também tão ricos assim como os ricos de hoje, no Brasil e no mundo, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a promessa da liberdade e da igualdade, nós estamos dentro de um guarda-chuva que não protege todo mundo. E assim, impulsionou mais ainda, né, essa racionalidade instrumental. E aí que vem uma ideia muito fantástica, eu vou encerrar a aula de hoje, eu quero concluir isso na próxima aula, é que o próprio conceito de racionalidade crítica ele não é suficiente para a gente entender a sociedade de hoje. É preciso um novo conceito de racionalidade. E que, por exemplo, nós temos um filósofo atual, 2 filósofos, se der tempo eu falo deles na semana que vem, um eu vou falar, o outro talvez eu não dê tempo de falar, que é o Jürgen Habermas. O Habermas vai dizer que nós, para sairmos desse mundo administrado, desse mundo que sucumbe o mundo da vida das pessoas, em que, por exemplo, a esfera da vida privada ela é dominada pela lógica desse mundo administrado capitalista, nós precisamos de uma nova racionalidade. E o Habermas escreve um livro lá nos anos 80 ainda, chamado Teoria da Ação Comunicativa, em que ele vai desenvolver o conceito de racionalidade comunicativa, que é a razão, talvez, é o tipo de racionalidade que nós precisamos aprender a usar, né, no século XXI, que é uma racionalidade de cunho mais comunicativo, uma racionalidade em que nós possamos trocar as nossas ideias, compreendermos todas as potencialidades humanas por meio da nossa capacidade comunicativa, tá? Lembrando que, né, também a ideia, né, a filosofia da linguagem ao longo do século XX ela foi muito importante, e o Habermas é vamos dizer assim, um filósofo da teoria crítica que vai retomar essa importância do papel da linguagem, e da comunicação, e da consciência que a linguagem pode transformar a vida das pessoas, né? Nós precisamos de uma nova racionalidade. Nós estamos nesse momento, hoje, no século XXI, aí, o Habermas, por exemplo, é um filósofo vivo, né? É um seguidor da teoria crítica, é um herdeiro do pensamento, né, do Adorno, do Horkheimer, mas ele formula uma nova filosofia.
Uma filosofia, agora, que o ponto alto é o seu conceito de racionalidade comunicativa. Não é mais só uma racionalidade crítica, porque, segundo o Adorno e Horkheimer, não é possível mais a racionalidade crítica. Né? O capitalismo ele administrou toda a sociedade ocidental. Né? A sociedade ocidental toda está dominada pelo capitalismo. Então, nós precisamos de uma nova racionalidade, uma racionalidade de tipo comunicativo. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Eu sei que talvez eu atropelei algumas coisas, pessoal, mas, de modo geral, era isso que eu queria comentar na aula de hoje. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar. Eduarda, Leonardo, Guilherme, Tainã, tudo tranquilo? Se não mais, agradeço a atenção de vocês. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês gostariam de perguntar, vocês podem entrar em contato comigo também por e-mail, né? Eu vou disponibilizar lá, então, mais um bloco aí de atividades para vocês fazerem essa semana. E na semana que vem, tem uma leitura lá bem importante também, para, né, que eu não estou aqui com o livro agora, mas tem um outro livro lá que eu coloquei que apresenta todos os principais autores, né, da teoria crítica, né? O Marcuse, o Habermas, o Adorno, o Horkheimer, Walter Benjamin, esses nomes principais mais conhecidos aí da teoria crítica. Tá? Bom, pessoal, então, eu acho que era isso de minha parte. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, algo que gostariam de falar. Se não mais, eu interrompo a gravação e